Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos os meus irmãos para orarem juntamente conosco. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós nos aproximamos de tua santa presença, Senhor, agradecidos por mais um dia de vida, pela saúde, pelas bênçãos e pela paz que o Senhor tem nos concedido e por todas as vitórias que temos recebido, ó Pai. E nesta hora nós pedimos também o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor oriente-nos durante este trabalho, em mais esta programação, que o Senhor possa nos dar inspiração divina para falarmos a Tua Santa Palavra e que não somente quem vai falar, mas também quem vai ouvir, que todos possamos estar sob a mesma inspiração. Ó Pai amado,
eu peço a cura divina em favor de todos os doentes, dos necessitados, peço a libertação completa de cada pessoa que está precisando de ajuda do Senhor, que está necessitada de solução de algum problema. Ó Deus, os lares sejam abençoados, as pessoas libertadas, crianças, jovens, adultos, sejamos todos ajudados pelo Senhor. E no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos. Nós temos a Bíblia diante de nós e nós leremos uma porção que está em São Mateus, capítulo 11, e começaremos no versículo 27. Repetindo, São Mateus, capítulo 11, versículo 27. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós gostaríamos de trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3, e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e nós, com muito prazer, estaremos te adicionando nos nossos grupos também, não é? E apenas não esqueça de mandar teu nome para que o teu contato seja criado de uma forma personalizada. E o nosso número para o WhatsApp está na descrição do vídeo. Lembrando também, em tempo, que esta programação é uma gentileza da Igreja da Mensagem, que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali em nosso tabernáculo, todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E esse endereço citado, o Parque Shalom, fica no bairro Boa Vista, que é próximo ali ao Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. Todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, dito essas coisas, nós vamos então para a nossa leitura bíblica, conforme anunciamos. São Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém. Até o versículo 29, não é? E agora, meus amados e preciosos irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir, ou melhor, mais precisamente, Vem, ó Pródigo. Esse hino é cantado por um conjunto que se chama O Caminho do Pai, e ele é o hino de número 76 da harpa cristã, não é? Então nós vamos ouvir esse hino
e depois disso nós voltaremos com a meditação da bendita palavra de Deus. Ouçamos e meditemos. Vem sem tardar, te chama Deus, ouve-o chamando, sim, chamando a ti, tu que vagas errante, escuta a voz do céu, oh, escuta a voz de amor. Espera por ti, perdido pródigo vem, o pródigo vem, com paciência e ternura te chama o Senhor, ouve-o chamando, sim, chamando a ti. Vem enquanto te chama o amigo Salvador. Oh, escuta a voz de amor, de amor. Deus espera por ti, espera por ti, espera por ti. Pão, ouve-o chamando, sim, chamando a ti, já está pronta a mesa com toda a provisão. Oh, escuta a voz de amor, de amor. Deus espera por ti, Deus espera por ti. Perdido pródigo vem, do pródigo vem. Deus espera por ti, Deus espera por ti. Perdido pródigo vem, do pródigo vem. Lá na casa do Pai abundância de pão, ouve-o chamando, sim, chamando a ti, já está pronta a mesa com toda a provisão. Oh, escuta a voz de amor, de amor. Deus espera por ti, espera por ti. Perdido
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus receba esse louvor para a sua bendita glória e também que nossos corações fiquem alegrados com esse belíssimo canto, não é? Para o nosso enlevo também espiritual. E agora nós vamos para o estudo da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, que está em apreço nesta programação, não é? O parágrafo que nós vamos ler é o parágrafo 97. Nós já lemos até o 96. Agora vamos ler a partir do 97, não é? Aonde lemos assim: você diz, o irmão Jones ou o irmão fulano de tal, ele é um grande homem, ele verá isto. Não. Ele revela isto a quem ele deseja. Então, vocês notaram que na escritura que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo disse que ninguém conhecia o Pai senão o Filho, e ninguém conhecia o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar, não é? Então, o irmão Brana está dizendo aqui que alguém diria, não, mas o irmão fulano, o doutor em divindade, ciclano de tal, e pastor fulano, assim, esse sabe, esse vai ver esses mistérios. Ele disse, não. O mistério só é revelado a quem Deus desejar, a quem Deus predestina para isto, não é? É bom que nós não percamos isto. Então vamos continuando aqui. Digamos, a minha esposa não vê isto, e ela é uma mulher cristã. Ele revela a si mesmo a quem ele deseja. Bem, o meu pastor é um grande homem, isto é certo. Porém, ele revela a si mesmo a quem ele deseja. Agora, examine o que tem sido revelado ao que está acontecendo. Então você pode entender completamente. Agora, observemos então. Isto faz com que ela seja um livro de Deus e não um livro do homem. A questão, naturalmente, da revelação faz com que essa Bíblia, essa palavra, seja um livro de Deus e não um livro humano do homem. Se ela fosse do homem, agora vamos olhar como ela expressa a si própria. Veja como ela expõe o pecado do homem que a escreveu. Isso aqui foi interessante nós observarmos, não é? Ou melhor, é interessante, não é? Então, ela revela, olha isto aqui, aliás, ela expõe o pecado do homem que a escreveu. Então, a pessoa que está escrevendo, ou a pessoa que está até mesmo pregando a palavra, não está isenta de ser corrigida pela própria palavra, mesmo aquela que ele esteja pregando, que esteja saindo da sua própria boca ali, não é? Isso aqui é muito importante nós não esquecermos. Observe, o homem que viveu em seu dia, por exemplo, Abraão, ele foi chamado de o pai na fé. Observe como que Abraão teria escrito este livro sobre si mesmo, acerca de sua própria covardia. Você acredita nisto, não é? Acerca de sua própria covardia. Como pensa você que ele teria escrito aquilo? Que ele mentiu para o rei naquela manhã e disse que era a sua irmã.
Com relação a Sara, não é? Quando o rei perguntou quem era ela, porque ela havia sido renovada, Abraão também havia sido renovado, não é? Eles eram velhos, mas se tornaram jovens novamente. E o rei perguntou para Abraão quem era aquela mulher, aquela jovem. Ele disse: é minha irmã. Então ele mentiu para o rei Abraão, não é? Quando era sua esposa, quer dizer, ele mentiu dizendo que era sua irmã quando era sua esposa. Teria escrito nela os atos covardes que ele havia feito? Certamente nunca teria feito isto, não é? Nas leis, principalmente as leis internacionais, eu não tenho nenhum conhecimento, não é? Mas em nossas leis aqui, em nosso país, existe um ponto em que o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você sabia disso? Que em nossas leis existe esse ponto, não sei se seria um parágrafo, alguma coisa assim, não é? Que o réu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo quando se trata de um determinado julgamento. Então, mas na Bíblia não foi dessa maneira, não é? A Bíblia, Abraão mentiu ali para o rei que ela era sua irmã, que ela era sua irmã e não sua esposa, e ele teve que produzir provas contra si mesmo. E Jacó em suas fraudes. Jacó era um pequeno enganador. Teria um homem, um hebreu, escrevendo sobre o seu irmão hebreu, que nele todo aquele Israel que foi chamado, ousaria ele escrever as fraudes do próprio pai, de toda a nação? De Jacó vieram os patriarcas, dos patriarcas vieram as tribos, e a pedra fundamental de tudo isso, a Bíblia o expõe como um enganador. E veja bem que o Senhor Jesus Cristo veio também da descendência de Jacó, porque foi uma das tribos, não é? Foi Judá, e Jesus veio da tribo de Judá. Veja isso, mas tinha que ficar escrito lá na Bíblia aquilo que Jacó havia feito, havia praticado. Porque aquela Bíblia, ou esta Bíblia que nós lemos hoje, ela não é um livro humano. Ela não é um livro, como disse o homem, não é? Uma fábula judaica. Não, absolutamente. Ela é a palavra de Deus. Então, não é isto correto? Crê você que um homem escreveria aquilo? Não, Senhor. E aquele homem, escrevendo a respeito do maior rei que eles alguma vez já tiveram aqui na terra, ele era um rei coroado, Davi. Quando cometeu adultério, você acreditaria que se não fosse a palavra de Deus, estaria escrito aqui as mazelas, se é que se pode dizer assim, do próprio rei Davi, que foi chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus, que era o rei de Israel? Não se teria escrito se fosse apenas um livro de história do povo de Israel, não é? Escreveriam aqueles judeus sobre o seu mais nobre rei, sendo um adúltero? Temos na história como George Washington, que nunca disse uma mentira, e coisas assim.
Então vejamos isto aqui que ele está falando. O irmão Branham, George Washington, era um presidente americano. O irmão Branham era também um cidadão americano, né? E ele disse, George Washington nunca mentiu, então ele era melhor que Davi em suas atitudes. Mas, no entanto, George Washington não era um profeta, não era um sacerdote, e apenas foi presidente, mas não era rei, porque Davi foi o tipo de Cristo, rei, sacerdote e profeta, não é? Então, continuemos. Chamamos isto de história, porém este é um homem. Uma Bíblia chama Davi de adúltero, e ele era rei de Israel, um adúltero, que era para ser o filho, Jesus, para ser o filho de Davi, a própria pedra fundamental, e seu pai, de acordo com a carne, era um adúltero. Olhemos isto, meditemos nisto, não é? Jesus, filho de Davi, e no entanto Davi, nós ficamos sabendo que Davi cometeu adultério, e não somente o adultério, ele mandou colocar o marido de Betseba na frente da batalha para morrer, para que ele pudesse ficar com a sua mulher. Olhemos isto. Se isso fosse história, ele está dizendo aqui, do povo de Israel, os judeus nunca escreveriam um livro assim. Escreveria um homem isto sobre si mesmo? Certamente não. Você não esqueceu que o título da mensagem é Cristo é revelado em sua própria palavra, não é? Orgulharia a nação de Israel? Vocês sabem quão orgulhosos eles são? Orgulharia a nação de Israel irem e escreverem a respeito de sua própria idolatria? Escreveriam sobre sua rebelião contra o seu Deus? Escreveria contra a sujeira e coisas imundas que eles fizeram e escreveram em um livro? Certamente eles teriam escondido aquilo. Eles simplesmente mostrariam as coisas boas, mas esta Bíblia, que diz o que está certo e o que está errado, todos sabem que os judeus nunca escreveriam um livro assim, a respeito de suas próprias imundícies, idolatrias, falhas e tudo mais que eles tinham. Eles nunca escreveriam isto, não. Então, quem a escreveu? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 e versículo 1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então isto não foi os profetas, isto não era mortal. Deus, não os profetas, em muitas vezes, mas Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Eu tenho umas escrituras anotadas aqui embaixo, eu não sei o que elas são, eu não posso referir a isto. Geralmente, quando eu estou referindo a estas coisas, estou olhando para as Escrituras. Eu vou dar uma olhada só por um momento. Se vocês me desculparem, está em 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo 16. Eu pensei que recordaria disto, mas me desculpem. Eu simplesmente pararei um minuto para descobrir o que seja isso. Então ele havia escrito a referência, mas agora não se lembrava exatamente do que a referência se tratava, a referência bíblica, não é? Então ele pediu desculpas à igreja por esse motivo, mas ele ia dar uma olhadinha e talvez interrompesse um pouquinho o curso da pregação, não é? E nós estamos no parágrafo agora 102. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora 2 Timóteo 3:16. Vamos ver o que diz no 3:16. Toda a Escritura, sim, inspirada por profetas, não. Inspirada como? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bem, então toda a Escritura foi escrita por inspiração. Jesus, aqui na terra, disse que os céus e a terra passariam, mas que sua palavra não. Ele disse que toda a Escritura deve ser cumprida. Então, o livro não é um livro de escrita do homem. Ela é um livro que Deus escreveu. Agora sabemos que Deus escolheu sua igreja por predestinação, o seu lugar e os seus profetas e tudo a respeito disto, pela presciência. Ele predestinou o seu profeta. E quando a era chegava, ele fazia com que aquele seu profeta chegasse ao mesmo tempo e o inspirava, como ele escreveu a Bíblia através dele. Agora, Deus escreveu a Bíblia simplesmente usando o profeta, porque esta é a sua maneira de fazer isto. Veem, então isto não é a palavra. Vejam, então ela é a palavra de Deus e não a palavra de um homem. Deus é uma pessoa. Parágrafo 105, não é? Parágrafo 105. Deus é uma pessoa. Deus pode falar, Deus pode conversar, Deus pode escrever. Ele não tinha que fazer aquilo daquela maneira, mas esta é a maneira que ele escolheu para fazer isto. Então ele está nos afirmando aqui, o profeta de Deus, que Deus, sendo uma pessoa, ele pode falar, ele pode escrever, ele pode fazer tudo o que ele queira, não é? Mas ele escolheu essa maneira de fazer, já que ele está escondido na sua palavra. Em programação anterior, nós lemos que Deus está ocultado, não é? Em sua própria palavra. Então foi por isso que ele escolheu seres humanos aqui, seres terrestres, para escrever aquilo, para fazer isso, não é? Ele não tinha que fazer isso daquela maneira, mas ele escolheu fazer daquele modo. Agora você diz, Deus escreveu com o seu dedo, o seu próprio majestoso dedo, os 10 mandamentos. Alguém poderia retrucar, né? Mas
tem uma escritura que diz que Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, né? Então Deus poderia escrevê-la ele mesmo, se ele quisesse, vem. Mas ele escolheu escrevê-la através dos profetas, vem, porque aqueles foram seus atributos, a sua palavra, ele expressou através deles, fazendo disto tudo a parte ou uma parte dele. Vem, ele poderia ter escrito com o seu dedo. Ele também tomou o seu dedo e escreveu nas paredes da Babilônia. Você se lembra, não é? No banquete de Beltesazar, que estava escrito lá, apareceu aquela mão como a mão de um homem e escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, não é? Quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta, não é? Então ele quis fazer aquilo, escrever com a sua própria mão na parede, mas ele poderia ter mandado um homem ir lá, um profeta ir lá e falar para o rei Belsazar. A Bíblia diz assim, assim e assim. A palavra do Senhor está aqui, assim diz o Senhor, né? Mas vamos terminando o parágrafo aqui então, né? Nas paredes da Babilônia, pesado fostes em balança e fostes achado culpado. Ele escreveu com seu próprio dedo. E nós chegamos ao parágrafo 105 e, permitindo o Senhor, nós prosseguiremos a partir do parágrafo 106, naturalmente, não é? E agora nós vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos a nossa meditação deste programa. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, por mais esta vez podermos estar reunidos perante a Tua santa e bendita presença, ó Pai, e nós agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, agradecemos pela palavra que o Senhor tem mandado para nós, pelo ensinamento da mesma para as nossas almas, para os nossos corações, e agora eu entrego nas mãos do Senhor todos os teus filhos necessitados, que estão necessitando de saúde, que estão necessitando de trabalho, que estão necessitando de libertação em suas famílias, que os demônios se afastem, se apartem das famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do Senhor, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém e amém.